Olá, estamos começando o nosso ponto de vista ao vivo aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação e debate para você, não é? Sempre esse horário da 1h30 da tarde, não é? Discussão política, o debate aprofundado, não é? Em cima dos temas importantes que fazem a pauta da cidade, não é? Da região metropolitana. E o debate, a discussão também com muita informação, com muita democracia, em cima dos temas e dos assuntos de interesse nacional, e obviamente até domingo, não é? E provavelmente depois do domingo, né? Aí ainda seguirá sendo a eleições 2022, o segundo turno disputado aí entre o ex-presidente Lula e o atual presidente Bolsonaro. As pesquisas de intenção de voto vão aí se repetindo, né? Ontem o IPEC, que é o ex-Ibope, né? Os executivos que eram do Ibope fundaram o IPEC. O Ibope não faz mais pesquisas eleitorais. Então, o IPEC, mais ou menos o mesmo levantamento, os mesmos números da semana passada, né? Lula com 50% das intenções de voto, Bolsonaro com 43%, né? Número de indecisos reduzido, bem reduzido, né? Hoje saiu também o IPESP, mais ou menos na mesma linha do IPEC, né? Praticamente os mesmos números, né? Lula com 50%. Das intenções de voto também, Bolsonaro com 44%, tudo de 43 para 44 na margem de erro, né? Curiosidade é o Paraná Pesquisas, né? Que traz Lula com 46,3% do total de votos, Bolsonaro com 45,9% do total de votos, né? Lembrando que o Paraná Pesquisas não foi lá não teve dos índices de maior acerto na edição do primeiro turno. É uma curiosidade que eu vou colocar aqui, né? A pesquisa da Brasmarket, né? Brasmarket traz Bolsonaro com 53%, né, no total de votos válidos, né? E Lula com 47%. Rapidamente, né? Eu vou fazer aqui uma volta no tempo até o dia 2 de outubro, o dia do primeiro turno. A Brasmarket, naquele momento, né, no dia 1 de outubro, mostrava Lula com 35% das intenções de voto e Lula teve 48,43%. 13 pontos de diferença. Enquanto que mostrava Bolsonaro com 51% das intenções de voto e Bolsonaro teve 43,2%. Então, se você quiser confiar na Brasmarket, você confia, né? A gente vai aqui só mostrando os dados, que é para não sair todo mundo dizer, olha, Bolsonaro virou e tal, não sei o que, tá. Cuidado com o que mostra a Brasmarket. Repito, né? No dia 1 de outubro, passado agora, véspera do primeiro turno, Brasmarket trazia Lula 35%, Bolsonaro 51%. Ou seja, Bolsonaro ganharia a eleição, segundo a Brasmarket, em primeiro turno. Repito, Lula teve 48,43% e o Bolsonaro 43,2% da votação total no Brasil. Vamos continuar seguindo em frente aí e acompanhando. Hoje é o dia do cirurgião dentista, né? E a gente vai abrir um espaço importante aqui no ponto de vista para falar sobre essa profissão sagrada, importante, né? Saúde começa pela boca, dizem os cirurgiões dentistas, os dentistas de maneira geral, e eles têm razão, né? E a gente sempre lembrando que de segunda a sexta-feira, à 00:30, tem a nossa reprise para você acompanhar e conferir tudo que é debatido e discutido no programa ao vivo, né? E a gente já entra aqui na nossa pauta, né? Conosco aqui o Oswaldo Cérvulo, que é o presidente da Associação dos Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, participa com a gente nessa edição. Tudo bem? Prazer revê-lo, doutor. Boa tarde, um prazer estar com vocês aqui, uma grande satisfação nesse dia importante para toda a categoria dos cirurgiões dentistas. Braz Antunes Matos Neto, cirurgião dentista, também ex-vereador aqui da cidade, participa com a gente dessa edição, aqui como presidente do CROSP, né? O Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Tudo bem, Braz? Prazer revê-lo. Tudo bem, Boturão. Um prazer aqui, uma honra estar nessa bancada novamente, de um dos mais importantes programas aqui da nossa região, é verdade, você sabe disso. E um prazer ainda estar ao lado aí do meu querido amigo Oswaldo Cérvulo da Cunha, Marco Santana. Eu agradeço a oportunidade, o espaço, né, importante que você abre
para que a gente possa falar um pouquinho de odontologia nesse dia especial aí para a nossa classe, né? Dia de festa, dia de comemoração. Muito bem. Marco Santana está lá na ponta, sempre acompanhando as informações que vão surgindo durante o programa e a sua participação, que é, claro, muito importante aqui conosco. Tudo certo aí, Santana? Tudo certo. Boa tarde a todos. Já botaram reta final da campanha eleitoral presidencial e a estratégia do presidente Bolsonaro me lembra bastante aqueles ambulantes que ficam em feiras livres, que tem um ali que fica com três tampinhas, fica fazendo malabarismo ali, esconde a bolinha e pede para o desavisado tentar adivinhar onde é que está. Enquanto o desavisado tenta adivinhar onde está a bolinha, vai um comparsa desse malabarista e bate a carteira do desavisado. E parece que é mais ou menos isso que a campanha do Bolsonaro está fazendo. Ao mesmo tempo em que fica falando sobre aborto, sobre redução da maioridade penal, sobre a ameaça do Brasil virar uma Venezuela, o ministro Paulo Guedes, que é um mentor intelectual do projeto econômico do governo Bolsonaro, ele já coloca propostas aí que vão prejudicar diretamente cada cidadão brasileiro caso o Bolsonaro vença a reeleição. Entre elas, eu citei aqui o fim da correção do salário mínimo e dos benefícios da Previdência Social e também o fim da isenção do abatimento do imposto de renda de gastos com educação e saúde. Quer dizer, o cidadão comum, aquele que paga suas contas, que vive um grande sacrifício para viver dignamente, no caso de uma vitória de Jair Bolsonaro, vai ter que arcar com essas consequências. Isso aí são propostas consignadas em documentos oficiais do Ministério da Fazenda. Quer dizer, não é um discurso, não é fake news, não é bobagem. Então, a pessoa que está refletindo sobre o seu voto tem que pensar nesse tipo de aspecto, não ficar com medo de falsos fantasmas. Eu quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, pontovista.baixada, ou então por e-mail, contato@pontovista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet também, santaportal.com.br/tv, ou então no YouTube, youtube.com/santaportal. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise, é 1h30, uma boa noite. Sempre boa noite, um abraço para você que está conosco na reprise. Você sabe, né? O programa ao vivo acaba às 14h30, até a reprise é 00h30. Coisas impactantes e inacreditáveis seguem ocorrendo na nossa combalida República Brasileira, né? E até o dia 30 você sabe que muita coisa vai acontecer, né? Ontem lá, o ministro das Comunicações acabou inventando uma história lá sem pé nem cabeça, que as rádios pelo Nordeste não divulgaram os spots eleitorais de Jair Bolsonaro, ficaram 100 e tantos mil aí sem divulgar, e o Lula levou vantagem, aquela coisa toda, foram lá requerer uma compensação no Tribunal Superior Eleitoral e na hora, imediatamente, o ministro Alexandre de Moraes, que é o presidente do TSE, falou, ótimo, prova em 24 horas. Nós estamos aqui ao vivo às 13h39, é isso, né? 13h39, 13h40, não há informação nenhuma de que tenha sido apresentada alguma prova, né? O horário está se exaurindo, né? Daqui a mais umas 4 horas, 5 horas aí, 6 horas, ao cair o sol se pondo, né? A noite chegando, esse prazo termina e, obviamente, eles não vão apresentar prova nenhuma, né? Porque foi mais um chute aí alto para tentar abafar a história que envolve aí a ligação de Roberto Jefferson com o presidente da República, né? Agora, Braz, rapidamente aqui, antes da gente entrar na pauta, Braz e o Oswaldo também, claro, né? Vocês exercem cargos políticos, né? Evidentemente fazem política dentro da odontologia. O Braz é ex-vereador, né? Hoje é secretário adjunto da Turismo e Empreendedorismo, né, Braz? Já viu uma campanha tão baixa, assim, tão suja na história do Brasil? Eu já disse aqui várias vezes que nunca vi uma coisa parecida com isso, entendeu? Lamentavelmente, né? Acho que o que a população espera, né, é o debate de ideias, né, de propostas, onde um candidato caminha por uma fase, o outro caminha por outra, porque no final todos querem o bem do Brasil, né? Os candidatos e principalmente a população.
Então, essa troca de acusações não leva a nada, porque não é isso que a população quer. A população quer o debate de ideias para poder decidir da melhor maneira que rumo que o país deve tomar, embora a gente saiba também, seja o presidente que ganhar as eleições ou o governador, enfim, tem aí um período, né, não digo de adaptação, mas da implantação das suas ideias, né? Então a gente também, eu costumo dizer, Boturão, que só tem uma coisa que acontece da noite para o dia, que são as redes sociais, né? Isso você põe lá, parece que o efeito é imediato, ou parece que as pessoas têm essa percepção que aquilo está acontecendo ou vai acontecer amanhã de manhã. E não é bem assim, né? É um mundo, dentro da sua realidade, é um mundo que não contempla a total realidade, né? Aqui, a vida aqui fora é diferente, né? Você tem que fazer um mundo paralelo, né? É um mundo paralelo. Você tem que fazer uma construção, dia após dia, os relacionamentos pessoais, né? A sua implantação, no caso aí, estamos falando aí de órgãos públicos, de cargos públicos, esses candidatos, naturalmente, vão ter um período para construir aquilo que eles pretendem. E a população quer ouvir não nada de baixaria disso, queremos ouvir propostas, né? O Oswaldo pensa também assim? Da mesma forma. Infelizmente, essa campanha trouxe uma polarização muito grande, né? E isso é de uma maneira nefasta para todos os segmentos, né? Você vê o segmento familiar, seu grupo de amigos, não é? Então, essa polarização chegou de uma forma que não só dentro da discussão política entre os políticos, não é? Mas dentre as pessoas do seu relacionamento, chegou a um ponto insustentável no sentido de você querer defender o seu ponto de vista frente a um outro oponente, né? Quer dizer, então isso é uma tristeza muito grande que realmente nunca vimos em nenhuma campanha anterior. Muito bem. Vamos na sequência aqui, né? E a odontologia nessa história toda aí, como é que... Não se debate saúde, não se debate educação, a odontologia vai na onda da saúde, né? A odontologia vai na onda da saúde. Do não debate, da não discussão. Não debate, não discussão. A odontologia vai surfando nessa onda com algumas dificuldades, né? Mesmo porque houve uma proliferação de números de faculdade muito grande dentro do país, né? O que isso prejudica em muito, né? A odontologia em vez de ajudá-la, né? Inclusive sobre esse tema, hoje há uma discussão dentro do Conselho Federal de Odontologia, no qual o Braz, como presidente do Conselho Regional, faz parte na discussão desse tema, no sentido de coibir o aumento de número dessas faculdades, né? Porque realmente hoje a odontologia há um número muito grande de concentração dentro dos estados de maior renda, né? Então isso trouxe uma dificuldade muito grande, em vez de ajudar, uma dificuldade muito grande para o cirurgião dentista. É por aí, Braz? O pessoal está abrindo faculdade aí que nem toma um copo d'água, é isso, né? São Paulo E olha, para manter a faculdade de odontologia, ou pelo menos para você montar a faculdade de odontologia, vai um investimento minimamente razoável, né? A Universidade de Santa Cecília inaugurou a questão de 20 dias, aí, um mês, acho que não chega nem a um mês, né? Mais uma clínica aqui na Faculdade de Odontologia, uma baita clínica, que vocês já conheceram, né? Uma clínica maravilhosa, né? Para os alunos, enfim, e para esse serviço à comunidade aí que a Unisanta presta, né? E se você for olhar ali, o investimento é altíssimo, né? Sim, eu tive aqui na inauguração, né? Onde foi inaugurada a clínica Dr. Walter Denari e a clínica Sandoval, Dr. Sandoval, né? Isso. E muito bonita, muito bem equipada, né? O que ocorre, o que vocês estavam falando em termos de número de faculdades de odontologia, isso acaba representando o número de profissionais formados, né? Então, São Paulo detém agora no mês de outubro 25,07% dos profissionais, ou seja, 1/4 dos profissionais brasileiros estão alocados aqui no estado de São Paulo, né? Depois vem Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia, enfim, Rio Grande do Sul, né? As regiões do Sul e Sudeste, pelas suas características
econômicas, talvez, sejam as que mais tenham profissionais, né? Tem uma desproporção aí, não? Ou não? Sempre tem uma desproporção. Porque São Paulo tem 45 milhões de habitantes, 47 milhões de habitantes, o Brasil tem 215, 200, né? Daria o quê? 20% da população brasileira, quase isso. Porque, na realidade, esses profissionais no Brasil somam aproximadamente 380 mil, 390 mil. Então, há uma desproporcionalidade por região. Em contrapartida, Boturão, e é um desafio da odontologia, não da odontologia enquanto profissão técnica, mas dos governantes, é a interiorização da profissão, né? Tem cidades no estado de São Paulo, tem cidades no Brasil, principalmente no restante do Brasil, que não tem a figura de um profissional, de um cirurgião dentista, como de outras profissões da área de saúde, né? Então, isso é um desafio, né? A interiorização, quer dizer, então, enquanto regiões economicamente mais favoráveis têm um número maior de profissionais, outras regiões têm poucos profissionais e tendo cidades, muitas cidades desses 5.600 e tantos municípios, sem a figura do cirurgião dentista, né? E claro que as faculdades, nós estamos aqui dentro de uma delas, uma das melhores aí do Brasil, a Universidade Santa Cecília, né, que tem uma história, não só na odontologia, uma história rica aí em todas as áreas de profissões universitárias, e a gente entende que as faculdades que formam bem os alunos, que fazem o seu dever, elas são bem-vindas, mas o que falta é a interiorização desse profissional, né? E isso tem que ser no movimento político-administrativo, né? Não é uma situação com incentivos, né? Com incentivos, com lei de cargos, carreiras e salários, enfim, com um plano de carreira, melhor dizendo, né? E aí eu acho que a gente pode conseguir, mas isso não existe e a gente tem essa carência, né? Igor Santana. Registrar a participação do Márcio Marques Gomes. Ele parabeniza toda a classe de dentistas, cirurgiões dentistas, e parabeniza em especial o Dr. Braz, Dr. Oswaldo aqui, ícones da luta por melhorias e reconhecimento da classe. Olha aqui, a gente está aqui recebendo com satisfação também, né, o CROSP em notícias, né, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, né, em notícias. Vou mostrar aqui, acho que dá para pegar aqui, né? Dá para ver aqui direitinho, né? Olha aqui. Certo? Está aqui, né? Então, esse é uma revista, não é, Braz? Isso é um jornal, né? Jornal, no jornal, que é mensal? Ele é trimestral. Trimestral. E nós temos também a revista, que aí tem um cunho um pouquinho mais científico, né? Que também ela sai periodicamente, né? E eu já queria pegar um gancho aqui, né? Que fala dos cuidados nas redes sociais. E aqui, logo na capa, fala aqui sobre a ética, né? Isso é uma coisa muito complicada nos dias de hoje, né? Como cirurgião dentista, pode e deve até usar o marketing, né? O marketing digital sem violar princípios. Que preocupações aí que vocês têm com relação a isso? Essa é uma preocupação muito grande, né? Porque hoje, com a mídia social, você lança o que você quiser, você sabe disso, né? E dentro da odontologia... Aliás, tem um monte aí que a gente vê aí. Sim, a campanha publicitária dentro da odontologia hoje é muito grande, né? Assim, de utilizar-se de meios que não se devem ser utilizados. E essa é uma das grandes funções, se não a maior função, do Conselho Regional de Odontologia, que é justamente estar atento à ética odontológica, né? Todos os processos éticos da odontologia passam pelo Conselho Regional, né? Então, hoje é muito difícil, mesmo porque a concorrência, não é, fez com que o cirurgião dentista lançasse mão de algumas ferramentas também não muito condizentes, né? Então, esse é um problema que o Conselho Regional o Brasil está vivenciando isso hoje, está lutando muito, né, nos dias de hoje. Como é que está com essa briga aí, Braz? O que deve ser feito? Quais são aí os limites que devem ser obedecidos, enfim, né? Então, doutora, antes de responder a sua pergunta e entrar diretamente nesse assunto, só falar um pouquinho do Conselho Regional de Odontologia dos 26 estados e o Distrito Federal. São 27 e temos acima o Conselho Federal de Odontologia, né? Que tem também um plenário, tem os conselheiros, né?
Enfim, os conselhos, e no caso aqui falar do CROSP, ele tem a atribuição de fiscalizar a ética da profissão. É a vocação, é a determinação por lei de 1964, quando foram criados os conselhos, e 1966, quando veio o Conselho Regional de Odontologia de São Paulo. Portanto, a fiscalização e as boas práticas da odontologia, né? É isso que nos rege. É como muitas vezes as pessoas, às vezes um ou outro reclamam porque o conselho não faz isso ou não faz aquilo. O conselho, e foi muito bom você ter convidado a associação aqui presente, a Associação dos Cirurgiões Dentistas, na pessoa do Oswaldo, meu amigo, do presidente, porque a associação tem uma atribuição, as atribuições culturais, as atribuições científicas, as atribuições sociais, esportivas, enfim. O conselho é o órgão que fiscaliza a profissão. Imagina você se todos nós comprássemos um carro sem ter habilitação, não é verdade? E começássemos a dirigir, não tem sinal verde, não tem sinal vermelho, enfim, sem regra. Então, portanto, quem estipula a ética da profissão é justamente o Conselho Federal de Odontologia através dos conselhos regionais. E no caso em questão que nós estamos conversando, sobre as mídias sociais, isso é um mundo novo, né? O nosso código data, a última revisão data de 2013, se não falha a memória, 2011 ou 2013. Portanto, nós temos uma defasagem, porque nesses últimos 10 anos, o que as redes sociais impuseram a nós, né, a formatação. Então, por exemplo, né, você, na rede social hoje, você pode colocar um caso clínico, como ele está, né? Você chega lá no meu consultório e tem um problema de saúde bucal, e eu posso lhe fotografar com a sua permissão, claro, e colocar na rede social e depois colocar como eu terminei o tratamento, né? Posso fazer isso numa criança ou num incapaz, desde que com autorização. O que o cirurgião dentista não pode? É colocar o que a gente chama de transcurso. É o ato, eu atuando, eu fazendo o procedimento em você, ou seja, no meu paciente, né? Eu fazendo o procedimento no meu paciente, porque isso leva entre aspas, a um ensino, né? Um ensino para quem está assistindo de uma maneira totalmente, num vídeo de 30 segundos, 1 minuto, onde todos vão achar que podem fazer aquilo, né? Então, o transcurso, que é o que a gente fala, o procedimento, não pode em odontologia. O que nas redes sociais, em lugar nenhum. Isso tem acontecido? É muito, pelo jeito, muito. Infelizmente, sim. É por isso que eu estou falando disso para o seu público, que é grande, principalmente de cirurgiões dentistas, meus colegas de profissão, que às vezes não por maldade, às vezes por falta de conhecimento do Código de Ética Odontológica, né? E isso acaba acontecendo. A gente não sabe de todas as leis, de tudo, né? E também do código, a gente não sabe dos artigos por artigo. Por exemplo, a gente pode valorizar o nosso consultório, a nossa atuação, mostrando o nosso currículo, mostrando, por exemplo, nós podemos divulgar as técnicas que a gente usa, desde que não sejam técnicas que eu batizo lá, técnica do Dr. Braz. Isso não pode, né? Tem que ser uma técnica com comprovação científica e tudo mais, com estudos, né? Então, é uma luta, né? É uma luta porque a gente, na realidade, o CROSP, Boturão, ele tem a intenção de chegar às informações aos colegas de profissão e também às profissões auxiliares, né? Nós estamos falando que hoje é o dia do cirurgião dentista, mas o CROSP abriga os auxiliares de prótese dentária, o técnico em prótese dentária, que a gente chama de protético, né? As auxiliares de saúde bucal e os técnicos de saúde bucal. E essas informações, a luta é que chegue sem ruído, né? Sem fake news, sem coisas que não existem. Eu acho que nós estamos Em tese quem fere a ética nessa linha aí que você está colocando, tem o objetivo de uma autopromoção, é isso? A gente não sabe o que está por trás. O cara fatura em cima disso pelas redes sociais, recebe, manda o Pix, fala... Não, acho que é mais uma publicidade. Uma publicidade de si mesmo, não é isso? De si mesmo. Da sua... Não é isso? Exatamente. Acho que sim, né? Eu acho que não tem... ele não tem a intenção de monetizar aquilo, né? Como a palavra da moda aí. Não, acaba monetizando, né? Porque ele está se autopromovendo, não é isso? De uma certa maneira, forma, sim. Né? É lógico.
Mais à frente, né? Não é direto, mas chega a ser indireto. Teoricamente vai ter muita gente assistindo, muita gente vai procurá-lo, e a coisa toda, né? Santana, você que quer participar também, a gente está estourando o bloco aqui, já estouramos, né? Vamos fazer o primeiro intervalo, voltamos já já. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo, perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Tudo que a mídia não mostra, a gente mostra pra você. Com Bolsonaro, o Brasil está mais seguro. Teve redução recorde na taxa de homicídios. Recorde no número de armas ilegais apreendidas. E em 4 anos, batemos o recorde histórico de mais de 1.000 toneladas de drogas apreendidas. E vem mais segurança por aí. Bolsonaro vai reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. E vai investir e equipar ainda melhor as forças policiais. Estamos de volta, sequência do nosso ponto de vista, com prazer conversando aqui com o Dr. Oswaldo Cérvulo da Cunha, né? Oswaldo, presidente da Associação de Cirurgiões Dentistas da Baixada Santista, Braz Antunes Matos Neto conosco também, né? O Braz que preside o CROSP, Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, e o Santana acompanhando aí, atento aí a tudo que vai surgindo, e tem um questionamento aí, pois não? Isso, colocar uma questão aqui, o Braz no bloco anterior falou de que esses vídeos de autopromoção oferecem o risco de achar que qualquer um pode fazer um procedimento. Alguns anos atrás era mais ou menos isso, né? Que até o barbeiro fazia procedimentos dentários aí, né? Tiradentes era dentista e assim por diante. E a gente sabe muito bem de que isso acabou fazendo com que muitas pessoas, muitos pacientes, tenham medo de ir até o consultório, até acabam postergando um tratamento e acaba até agravando a situação, né? E, felizmente, a tecnologia vem evoluindo bastante, inclusive nos consultórios dentários, com novas técnicas, novas práticas, e uma delas é com relação à anestesia, né? Para deixar o procedimento mais confortável ao paciente. Eu queria que vocês falassem um pouquinho quais as principais novidades em termos de anestesia, em termos de atendimento, para fazer a experiência do paciente ser mais confortável no consultório. Então, Marcos, você tocou num ponto aí, né? O Tiradentes, que é o nosso patrono, é o patrono da odontologia, foi um dos que mais lutou pela independência do Brasil, né? Bem antes da independência. E, claro, nessa época ele tinha a alcunha de Tiradentes justamente porque exercia o papel ali mais nas extrações dentárias e também já tinha um cunho da reposição com próteses bem rudimentares, né? Depois, com o decreto imperial de Dom Pedro, criando as faculdades de odontologia da Bahia e do Rio de Janeiro, a odontologia já começou a entrar numa era de formação do profissional. E de lá para cá, que data aí mais de 170, 180 anos, a odontologia evoluiu assim, a olhos vistos, né? Desde a época que nós aqui praticamente temos a mesma faixa etária, quando éramos criança, e o que nós vivenciamos hoje num consultório odontológico, né, Boturão? E hoje nós temos tanto alguns avanços assim mais
mais comentados nos dias de hoje, né? Por exemplo, o fato da anestesia, né? Você ter uma dosagem, né? Através de gotas para que o paciente tenha um conforto maior. E muitas vezes pelo método de sucção, e às vezes não pelo método da agulha, né? Embora não seja aquela agulhinha que dá aquele desconforto para o paciente. Aquilo fica no nosso imaginário, né? Na realidade é a introdução do líquido, que aquilo gera um desconforto maior, e você tendo uma dosagem, nós temos aqui os scanners, por exemplo, totalmente aliado à odontologia moderna, ao mundo computadorizado, informatizado, né? Que são para que você faça as moldagens, né? Com aquelas massas que normalmente os profissionais utilizam em grande escala, são muito efetivos, mas os scanners, eles são usados não só na parte da prótese, mas também na parte da prótese dentária, mas também na prótese bucomaxilofacial. Né? Nós temos um alto índice de câncer de boca, por isso nós insistimos sempre que os pacientes devam fazer consultas regulares aos cirurgiões dentistas. E muitas vezes o câncer pego no seu início, ele tem cura, como qualquer outro câncer, né? Entretanto, muitos deles deixam mutilações na face. E a prótese bucomaxilo aliada aos scanners, né? Ele tem um acabamento assim, puxa, você vê um paciente com uma prótese facial, Buturão, Marco, o Oswaldo sabe do que eu estou falando, é assim, fenomenal, né? E temos muitos avanços nos aplicativos de administração de consultório, mas na área técnica, por exemplo, outro dia me perguntaram do motorzinho, né? É o alta rotação e o baixa rotação. Esse som não conseguimos eliminar por completo, mas hoje... mas é completamente diferente. Hoje é completamente diferente. Suavidade, né? Da época que nós éramos Antigamente criança, o dentista era associado à dor, né? Sim. Hoje não é tanto, né? Hoje não. Minimizou muito, né? Hoje a gente está lutando, só complementando. Sabe qual é a nossa luta, Buturão? Eu acho que deu um salto de qualidade que não somos mais associados à dor, mas nós somos muito associados à estética. Né? E a nossa profissão é uma profissão de saúde. Quando o paciente nos procura, nós queremos resolver o problema de saúde dele. Claro que nós sabemos que o paciente quer a sua estética, e nós lutamos para isso também, mas a saúde em primeiro lugar. Então, pelo menos dos males o menor. Se a nossa profissão era associada à dor, hoje ela é associada à estética. E a gente sempre luta dia após dia para mostrar que é saúde. Né? Em relação à dor, o importante, sempre falar em prevenção. Eu, como odontopediatra, né? É uma coisa que eu gosto muito. Então, cuidando da molecadinha lá. Aí é que vem. Você cuida da molecadinha ou dos pais primeiro? Realmente tem que cuidar primeiro dos pais. Então, eu cuidava. Então, o que acontece? A prevenção está ligada sempre também às primeiras experiências da criança. Né? Quer dizer, então, se você inicia-se na odontologia com um odontopediatra, e se você não tem aquele temor, você não sofre, você vai levar isso para a sua vida inteira. Então, a sua primeira experiência. Então, se a sua primeira experiência foi ruim, você pode ter uns anestésicos diferentes, mas quando você sentar-se à cadeira do dentista, você vai suar, você vai realmente ficar muito ansioso pelo aquele tratamento, né? Então, em relação a esta parte que você fez a pergunta da anestesia, é muito importante lembrar-se do papel do odontopediatra. Sim. Aliás, é o começo, né? É o começo. Dali com que você vai idade, levar com que idade inteira, os né? pais devem iniciar a molecadinha então, no consultório? A prevenção na odontologia vai desde o pré-natal. Hoje você tem isso sério? na prefeitura já, não é? Quer dizer, você já começa a explicar para as mães como é que vai ser no período da amamentação, como é que vai se dar a limpeza dos dentes, né? Como é que vai ser essa parte da alimentação, se não for uma amamentação natural, você ter as mamadeiras, você não ter açúcar, você tem toda essa orientação preventiva desde o início. Não é o ato de você levá-lo ao dentista. Desde o início você vai ter essa orientação. A ortodontia, Braz, a tua área, foi a que mais evoluiu nos últimos tempos?
Uma das que mais evoluíram, Foi, né? Foi uma das que mais evoluíram. Juntamente com os implantes dentários, né? Os implantes vieram para resolver, muitas vezes, casos Invisalign, né? por exemplo. O Invisalign, coisa né? assim, extraordinária. Né? O Invisalign, que são aparelhos ditos transparentes, né? Que a população fala, mas, na realidade, são movimentações dentárias com aparelhos que você coloca para o uso contínuo, né? E que dá um conforto muito melhor. E mesmo isso para o paciente, mesmo os meios do diagnóstico na ortodontia, porque tudo, né, Boturão, como o Oswaldo estava se referindo, vai do início, né? E também, não só do início do paciente, no cirurgião dentista, mas do início do plano de tratamento que o cirurgião dentista exerce para cada caso, né? A saúde, ela é individualizada, não é uma forma de bolo, uma receita de bolo que você aplica para todo mundo, né? Por isso que o cirurgião dentista brasileiro, ele é reconhecido mundialmente. Eu não falo isso porque sou cirurgião dentista. Eu estou falando da minha classe, ela é respeitada no mundo todo, pela capacidade de muitas vezes precisar improvisar. Eu acho que é fruto da nossa cultura, né? Do mundo aí que a gente vive no Brasil, que todo dia tem que matar um leão, do fruto da capacidade do estudo, das pesquisas, né? Hoje a indústria brasileira, Boturão, a indústria de materiais odontológicos é fantástica, é exportadora. A nossa é exportadora. Quando eu pensaria, lá quando eu me formei, Oswaldo, quando nos formamos, quer dizer, ter uma indústria exportadora no Brasil. Hoje nós exportamos materiais desde cadeiras odontológicas, como os equipamentos de alta rotação, micro, né? E a ortodontia evoluiu bastante também, por conta desses equipamentos. O Invisalign é uma marca, né? Mas são os aparelhos transparentes que a gente chama, né? Ditos transparentes, que é esse que deu um conforto também maior para o paciente, né? Sem dúvida nenhuma. Já conheço gente que usa e a coisa funciona muito bem, né? Bom, a cárie continua sendo aí um drama, um grande inimigo aí da odontologia, com essas tantas informações que a gente tem aí, como é que eu vou dizer aqui, prevenção, enfim, né? A coisa já está muito mais controlada. Continua sendo, mas hoje com controle maior, né? Desde que você teve a fluoridação de águas públicas, né? Isso auxiliou em muito, né? E o flúor nas pastas de dentes. Então, todas as ações preventivas levaram a uma diminuição do número de cárie, não é? Agora, existe isso, obviamente, nos centros maiores, em cidades que têm essa água fluoretada, né? A gente pensar Minas, interior, norte, nordeste, né? Quer dizer, aí você tem realmente um aumento de número de cáries em relação à região sul, sudeste, centro-oeste, né? Mas hoje nós temos também uma grande vantagem no atendimento odontológico nas redes públicas, porque desde 2004... nós temos o Brasil Sorridente, né? O Brasil Sorridente foi um plano nacional, foi do governo Lula, em 2004, que criou-se essa rede para dar atendimento a toda a população brasileira, né? Então, houve realmente um aumento de atendimentos absurdo, né? Uma coisa que nunca tinha se visto na odontologia, com a criação principalmente dos CELS, né? Dos Centros de Especialidades Odontológicas, né? Eu sou coordenador de saúde bucal do município de Santos também. Nós temos 2 CELS em Santos, que dão atendimento assim, e todas as especialidades, né? Dentro da unidade básica de saúde, o munícipe é atendido e, havendo necessidade de um tratamento especializado, ele é indicado para os CELS. Então, isso ocorre dentro de todas as cidades que têm o Brasil Sorridente. Em Santos, nós tivemos, inclusive quem trouxe os CELS para Santos foi o Brás. O Brás trouxe o primeiro CEL, que foi da zona noroeste, né? Depois nós tivemos o da zona leste, e isso deu assim um impacto muito grande no sentido de atendimento. Hoje o grande problema que nós temos dos CELS realmente são as filas de espera, que são muito grandes, porque o atendimento ele é buscado com muita ênfase, né? Então você fica assim um pouco restrito realmente
a dar um atendimento melhor nesse sentido de espera. E o Brasil Sorridente atende especialmente o que? A criança, a molecadinha, enfim, é isso? Todo mundo. Todo mundo. Você tem a Paciente endodontia, especial. você tem que é o tratamento de canal, você tem a periodontia, Tem todo que é de tipo de tratamento. gengiva, você tem a cirurgia, você tem o tratamento de pacientes especiais, né? Você tem, assim, basicamente todas as especialidades odontológicas, né? E esse é um serviço, assim, que é muito bem efetuado pela rede pública. Diga, Santana. No começo do programa eu chamei a atenção para o eleitor prestar atenção nos temas que são realmente importantes nessa campanha eleitoral, aqueles temas que afetam diretamente a vida do cidadão e não falsos fantasmas, né? Mula sem cabeça, Saci Pererê, discussão de aborto e assim por diante, né? E uma das questões que a gente tem que falar bastante é sobre as políticas públicas voltadas à saúde. E a questão da saúde bucal é muito importante, principalmente a questão da saúde preventiva, evitar que as pessoas tenham problemas, que muitas vezes a pessoa não tem apenas um problema no dente em si, pode ter uma infecção na boca, que ela pode contaminar a corrente sanguínea e pode levar até a morte. Tem problemas sérios em outras partes do corpo, no cérebro, pode levar até mesmo à morte. E a gente percebe nos últimos 3 anos um desmantelamento de uma série de políticas públicas de saúde. A gente cita bastante aqui, no caso, a campanha nacional de vacinação, que a paralisia infantil, por exemplo, que chegou a ter um índice de cobertura vacinal de 100%, agora está em 67%, dados do ano passado. Isso se repete em outras vacinações, sarampo, catapora, BCG, HPV e assim por diante. E eu queria saber de vocês, sim, com relação à saúde bucal, ao programa Brasil Sorridente, também o Brasil enfrentou algum tipo de retrocesso. Então, o Brasil Sorridente, ele sofreu um certo retrocesso, inclusive com planos de alterá-lo completamente, né? Para você ter uma ideia, há 2 anos atrás, nós tivemos como coordenador de saúde bucal do Ministério da Fazenda um promoter. O quê? Promoter. Promoter. Sim. Veja a importância. Bom, o Pazuello foi ministro da Saúde. A importância que se dá à saúde bucal, né? Isso na época, nossa, né? Como é que você pode aceitar um promoter como coordenador de saúde bucal do Ministério da Fazenda? Da Saúde. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Ministério da Saúde. Bom, não seria nenhuma novidade, né? Se o Ministério da Fazenda assumisse a saúde também. Sei lá, né? Vamos por um rápido intervalo, já a gente retoma aqui a nossa sequência aqui do Ponto de Vista, já. O mundo hoje é rápido. É preciso estar a favor do tempo, perto de tudo para viver melhor. E se no conceito espaço esse lugar tivesse a sua cara, o seu jeito e seu estilo? O Grupo Mendes traz a Santos a maior inovação em um empreendimento. Viana Home, um apartamento inteligente conectado ao mundo atual. Vida digital ao lado da vida real, onde os espaços da vida urbana se encontram no mesmo lugar. Rua Lobo Viana, 19. Vendas 3513-3199. Com corpo clínico experiente e mais de 40 especialistas, o Plano Santa Casa Saúde oferece atendimento humanizado há mais de 25 anos. Além de convênio com o mais completo hospital da região, conta com clínica de especialidades, atendimento de urgência e emergência 24 horas, autorização de exames online e plano odontológico incluso. Consulte nossos corretores e saiba mais. Plano Santa Casa Saúde, sempre perto, cuidando de você. Eu quero ter uma conversa franca com você, olho no olho. São Paulo levou gerações para se tornar o coração do Brasil. Agora não podemos arriscar as nossas conquistas. Dou a minha palavra de que serei o governador de todos os paulistas. Não importa se você é mais de direita ou mais de esquerda. O que importa para mim é garantir o seu direito de estudar, trabalhar e viver feliz com a sua família. Para isso eu peço de coração, dia 30, vote 13. Vamos juntos por amor a São Paulo. Muito bem, na sequência aqui do nosso ponto de vista, não é? A gente segue aqui falando sobre o dia do cirurgião dentista, não é? Dia do dentista, né? No Brasil, não tem dúvida com relação a isso, né?
E tem a questão da escovação, do fio dental, aí para vocês passarem também, né? Uma informação importante aí para o público, né? Que muita gente não dá muita bola disso, mas o fio dental tem uma importância grande, né? Realmente ainda continua, né? Isso é insubstituível, não adianta você vir com um jatinho de água achando que vai substituir o fio dental, não é fio dental realmente, né? Você tem que ter, desde cedo, tocando naquela tecla da prevenção, na odontopediatria, né? Que você vai aprender a fazer uma escovação, você vai utilizar-se do fio dental, né? Isso realmente tem uma importância muito grande e que não se perde com o tempo, né, Edgar? Aproveitando também, falando de escovação dental, vamos levar a conversa, se você me permitir, claro, para a Associação dos Cirurgiões Dentistas de Santos, na qual eu sou presidente, né? Falar um pouquinho da associação. A associação sempre foi muito forte nessa parte científica, né? Viveu um momento muito grande, assim, no sentido de cursos, algum tempo atrás, não vou falar muito tempo atrás, porque senão o Braz era presidente nessa época também, ele vai ficar meio chateado comigo. Então a associação, ela viveu um momento muito difícil e está vivendo um momento difícil ainda, como todas as associações de classe, né? A Associação dos Dentistas, ela voltou depois da pandemia, no qual sofreu muito, obviamente foi um período muito difícil, que não houve cursos, associação fechada, decaindo o número de associados, claro, né? E voltou depois dessa época, logo depois da pandemia, durante a pandemia eu fui eleito presidente e tivemos que trabalhar com a casa fechada há algum tempo, preparando-a para abri-la, né? E enfrentamos grandes dificuldades, né, hoje na Associação dos Dentistas, né? Quer dizer, é muito difícil hoje você manter o associado, é muito difícil principalmente você trazer associados. Hoje o jovem, ele infelizmente, ele não se associa, né? O jovem não é associativo mais, né? Antigamente, eu falo por mim, eu ainda estudante de odontologia, eu já era associado, estudava em Curitiba e já era associado da Associação de Santos. Hoje é muito difícil você fazer com que o jovem vá para dentro da associação, ele participe com os cirurgiões dentistas de Santos, da casa, a parte científica, a parte social, a parte cultural. Isso é uma dificuldade muito grande que nós temos. E os associados têm realmente algumas vantagens, né? Hoje um associado dos dentistas, ele tem um seguro muito importante, né, que é o seguro de responsabilidade civil, que isso o jovem nem sabe da importância, né? Então, é um dos fatores hoje importantes que o cirurgião dentista tem em associar-se, né? Associação, a parte esportiva, a parte social, a parte científica, que ficou muito difícil também, porque o dentista, com a pandemia, ele se acostumou a ficar dentro de casa, né? Quer dizer, ele ficou via internet, né? E hoje como é que faz para buscar esse pessoal de volta aí? Buscar esse pessoal de volta hoje está sendo, assim, uma luta insana, difícil. Mas estamos levando em frente. Cursos, congressos, eventos, tudo isso? O congresso... O pessoal faz tudo pelas redes sociais. Tudo pela rede social. A pandemia ajudou, né, a atrapalhar aquilo que já era difícil, né? Porque hoje as pessoas acabam ficando de uma maneira mais individualista, fazendo a sua vida aqui nas redes sociais. A gente sabe que nós brasileiros somos pessoas de contato, queremos estar juntos e tal, né? Deixa eu só fazer... éramos, né? Pelo menos éramos. Vocês continuam. Oswaldo, estudante pode se associar? Pode. O estudante, ele se associa, não paga nada, não é? Ele se forma, continua no primeiro ano sem pagar, não é? Ele pode. Tem um departamento jovem, né, para que você tente trazê-los para dentro da associação. E esse é um trabalho que nós temos, assim, muito grande também dentro das universidades, né, de pegar os estudantes, né, e levá-los para dentro da casa, para que eles conheçam a casa, ver o que a casa oferece na parte científica, na parte cultural, na parte esportiva, tudo isso sendo retomado agora, né? Então, esse é um movimento que existe. Muito bem. Quer completar aí, Braz, que você estava falando? Não, eu queria dizer que na fala anterior, o Marcos Santana falou uma coisa muito importante para o público, eu gostaria de ressaltar o que ele falou.
quando ele disse que muitas infecções da boca podem atingir a corrente circulatória, né? E levar a óbito, sim, porque levar ao coração. Então é muito bom ter um jornalista super esclarecido aí, dois, né? Que sabem do que estão falando, que é a endocardite bacteriana, né? A endocardite, morrem mais pessoas do que a gente acha sobre isso, algumas até com assim, expressão nacional, já aconteceu isso, como é o caso também do câncer de boca, que o cirurgião dentista não faz o tratamento, mas ele é a pessoa, por isso as visitas regulares ao cirurgião dentista, ele é a pessoa que tem o contato com uma região da boca que poucos outros profissionais têm, né? Da área da saúde, o otorrino, né? Um ou outro profissional tem. E o cirurgião dentista é aquele que visualiza muitas lesões que são pegas no início, que podem ser somente uma suspeita, mas não, pode ser um sinal de um problema sério de saúde e que se pego precocemente, né? Então, é isso que eu queria complementar. E da associação, o Oswaldo tem feito, não é por estar aqui na frente dele, trabalho brilhante, ele vive a associação, assim como vive a Coordenadoria de Saúde Bucal, e tenta, né, angariar. Hoje é mais difícil, realmente, as pessoas se associarem, né? Eu acho que também a parte econômica, principalmente saindo de uma pandemia, isso afetou demais, né, as pessoas. Entretanto, eu tenho certeza que com a luta dele, de toda a diretoria, ele vai conseguir superar esse momento. Ô Braz, tem aqui na página 15 do jornal, aqui, cuidado com o golpe do cartório. Explica isso aí. O que é isso? Porque... a pessoa está recebendo aí boletos, cobranças, tá isso nos dentistas? Conselho Regional de Odontologia de São Paulo emite, e do Brasil inteiro, emite os seus boletos, normalmente em dezembro, com vencimento em janeiro. E agora boleto anual? Boleto anual, não é mensal não, tá. É anual. Claro que o inscrito, né, a gente não chama de associado, é inscrito. O inscrito ele pode parcelar, enfim, tem várias maneiras de pagamento. Entretanto, o mundo hoje virtual, né, o crime cibernético aí entrou na pauta da discussão, entrou na pauta dos problemas diários que a gente vivencia. Dificilmente a gente encontra uma pessoa aí que tem as redes sociais e não tenha sido já motivo de algum golpe, uma tentativa de golpe. E a gente pede, fala sobre esse alerta para checar exatamente, porque tem lá o código de barras, tem tudo isso que dá para a pessoa, né? É que nós, naquela rapidez de receber um boleto e querer pagar e tudo mais, a gente pode cometer. Então, a gente recebe, volta e meia, denúncias, né, de reclamações pontuais. Não é uma epidemia, vamos dizer enxurrada, assim. Uma enxurrada, mas a gente alerta, porque uma chuva, quem paga mal acaba pagando duas vezes. Então, você tem que realmente se certificar. Olha, aqui tem um dado que em 17 casos entre março e maio desse ano. 17 casos, né? Para 109 mil dentistas. É, né? Pouquinha coisa, mas... Né? Mas são 17 pessoas que foram prejudicadas, né? E que, enfim, é uma anuidade, então, nessa época do ano, e como nós estamos finalizando, estamos em outubro, daqui a pouco chega esse momento, a gente pede uma atenção, né? E muitos deles recebem telefonemas até, né? Dizendo, olha, você tem que pagar, se não pagar, com propostas ameaçadoras, né? Então, a pessoa fica preocupada, claro, né? assustada, né? Diga aí, Santana. O Oswaldo e o Braz, cada vez mais as pessoas procuram procedimentos estéticos, até para melhorar a autoestima, que isso aí vai deixar ela mais segura na sua interação social, na sua atividade profissional, na sua relação com a família. É super legítimo isso, né? O problema é exatamente o exagero, né? Mas ainda assim, cada um tem que procurar os caminhos que acha melhor com a orientação de um profissional. E um dos procedimentos mais, vamos dizer, da moda atualmente é o tal da harmonização facial. O cirurgião dentista, ele pode fazer a harmonização facial? Sim. A harmonização facial é uma especialidade nova na odontologia e tem a sua área de atuação bem definida. Então,
É uma especialidade que naturalmente mexe com a harmonia da face, com a estética, e tem alguns casos recomendados pela própria saúde, casos aí de bruxismo, de ranger os dentes, uma série de coisas de conforto muscular, né? Mas é uma área muito identificada. O que modifica? Qual é a diferença dessa área para a ortodontia, por exemplo? Não, é que quais são as diferenças aí? A ortodontia, ela mexe com os dentes e com as bases ósseas, né? Com o osso. A harmonização mexe com a face como um todo. E ela tem uma área de limitação, né? Que vai do tragus aqui e na face, na altura da face frontal. O que acontece muitas vezes, não por conta do cirurgião dentista, uma coisa que é importante, viu, Santana, salientar. O Conselho Regional de Odontologia, ele supervisiona e ele fiscaliza o cirurgião dentista. Se uma pessoa que não tem o diploma de cirurgião dentista e está fazendo coisas indevidas, é um caso de polícia, não é um caso do Conselho Regional de Odontologia, embora quando receba a denúncia, a gente aciona a polícia, né? Porque nós não temos ingerência numa pessoa que está praticando um ato que nem odontológico não é. Mas a harmonização orofacial justamente é aquela especialidade já reconhecida pelo Conselho Federal. No início teve muitas controvérsias com outras áreas da saúde e hoje é uma realidade, né? É uma realidade reconhecida e praticada por aquelas pessoas que têm normalmente a especialização, né? Embora ainda na graduação seja a informação dessa área ainda seja muito recente, o que diferencia é justamente isso que eu falei. A ortodontia ela vai movimentar os dentes, as bases ósseas, né? No osso, né? Maxilar, a mandíbula, né? E a harmonização orofacial vai mexer com a face, né? Com os tecidos moles, né? Da face, que é a musculatura. Braz, né? Vamos popularizar um pouquinho para entender. É a utilização do Botox. Pronto, agora todo mundo entendeu Botox? a harmonização facial. É assim que funciona? É isso que funciona? A utilização do Botox pelo dentista, né? Pelo Isso dentista. foi muito discutido, se o dentista poderia utilizá-lo ou não, e até que houve uma deliberação do Conselho Federal de Odontologia que o cirurgião dentista poderia utilizar. Então, a harmonização facial, o cirurgião dentista hoje, ele utiliza-se do Botox na face para fazer algumas das alterações que ele acha necessária. Depois de vários exames, testes? Ele pode, quer dizer, o Botox tem utilização na odontologia, claro, na parte da articulação temporomandibular, não é? Em algumas outras, mas ele tem a sua função. Mas o dentista hoje, dentro da harmonização facial, ele utiliza-se muito do Botox. Na realidade, por que o cirurgião dentista tem essa área de atuação, que eu acho que é mais talvez a pergunta do Santana, no sentido, é porque o cirurgião dentista, ele não trabalha, a área de atuação dele não é só os dentes, é a face como um todo, né? Tanto que tem o cirurgião bucomaxilofacial, a prótese bucomaxilofacial, e a harmonização orofacial, essa especialidade, veio complementar uma parte que ajuda muito na estética, que no final, como você falou, a estética também é questão de saúde, saúde psíquica e tudo mais. Não é a gente sempre luta para mostrar autoestima, está tudo envolvido. E outra coisa, né, Boturão, Marco, a odontologia, a gente só divide o corpo por uma facilidade de se expressar, né? Então você fala, hoje as subespecialidades, você pega um médico ortopedista, por exemplo, tem alguns que atuam só no joelho, outros só no tornozelo, sim, como uma maneira cirurgiões principalmente. Cirurgiões de se expressar. Mas na realidade, a odontologia é uma questão de saúde. Ela está dentro do nosso corpo, né? A boca, a cabeça e o pescoço, que é a nossa área de atuação, ela está dentro do corpo. Então, por isso, tem que ter a mesma atenção. Queria cumprimentar aqui o Braz, né? Agradecer muito a participação, cumprimentar o Oswaldo Cérebro da Cunha também, né? Em nome de toda a associação, cumprimentar vocês todos, o dia do cirurgião dentista, acho que foi uma aula que nós tivemos aqui, podemos ficar falando aqui a tarde inteira, porque os dois são bons de papo, né? Mas vamos ficar para uma outra oportunidade. Obrigado, Braz, obrigado Oswaldo, parabéns aí pelo trabalho de vocês aí no CROSP, Santana sempre conosco, de segunda a sexta-feira,
Ponto de Vista é ao vivo, 1h30 da tarde, reprise aqui na Santa Cecília TV, 00:30. Valeu. Obrigado. Tchau, gente. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ele quer voltar à cena do crime. Está também em suas mãos evitar que a corrupção e a roubalheira voltem a comandar o país. Evitar a volta do Petrolão, evitar o fim da Lava Jato. É você que pode evitar que um preso condenado por corrupção seja solto. Se até o vice do Lula pensa assim, como é que eu vou confiar nele?